Senhoras e senhores deputados, minhas senhoras e meus senhores, declaro aberta esta sessão evocativa por ocasião das comemorações do 50º aniversário da morte de Aquilino Ribeiro. Aquilino, o tempo da clandestinidade e dos exílios. Quero começar por uma saudação muito especial e um agradecimento aos meus colegas de mesa, Alfredo Caldeira, Fernando Rosas, José Manuel Mendes, Mário Cláudio, Luís Machado. É para mim uma honra e um gosto representar a presidência da Assembleia da República nesta sessão. Aquilino Ribeiro faleceu em 63, numa época de grandes combates contra a ditadura. A candidatura do general Humberto Delgado em 58, o começo das guerras coloniais em 61, a crise estudantil de 62, a publicação de Quando os Lobos Uivam, em 59, também pode ser vista como um acontecimento fundamental neste contexto. Como escreveu António Valdemar, já depois dos 70 anos e quase até às portas da morte, debateu-se com um processo de crime por delito de opinião. Tinha denunciado no romance Quando os Lobos Uivam os mecanismos de repressão salazarista, a censura, a PIDE, as purgas universitárias, os tribunais plenários, a cumplicidade de magistrados com a polícia política e a distorção da justiça, e continua. Aquilino era desassombrado e firme nas suas convicções. Os que não tiveram o privilégio do seu convívio podem surpreender nos seus livros o retrato do homem público e privado, a coragem moral e política de enfrentar o poder, a recusa em ficar calado e pactuar com a indiferença e a apatia que caracterizavam o Portugal obediente, o Portugal ferido na sua integridade cívica e amputado na sua dimensão cultural. Em 2007, a Assembleia da República aprovou, por unanimidade, homenagear a memória do escritor Aquilino Ribeiro e conceder aos seus restos mortais a honra do Panteão Nacional. Na cerimónia efetuada no mesmo ano, o Presidente da Assembleia da República, Jaime Gama, salientou que tínhamos diante de nós a vida e a ideia do homem, todo o país que foi seu berço e a língua imensa da nossa identidade e da nossa universalidade. Relembrando palavras de Aquilino Ribeiro, na homenagem que lhe prestou a Sociedade Portuguesa de Escritores, em 1963, cultivem a inquietação como uma fonte de renovamento e, enquanto vivermos, façam de conta que trabalhamos para a eternidade e que tudo o que é produzido do nosso espírito fica gravado em bronzes para juízos implacáveis julgarem à sua hora. Tem a palavra o meu amigo de sempre, Alfredo Caldeira. Faz favor. Obrigado, Sr. Presidente da Assembleia da República. Meu caro... Tem que ligar a resumo. Já está. Sr. Vice-Presidente, meu caro amigo Eduardo, que nos conhecemos há muitos anos, quero agradecer, antes de mais, à Associação Portuguesa de Escritores, nas pessoas José Manuel Mendes e Luís Machado, a honra de participar nesta sessão que assinala o cinquentenário da morte de Aquilino Ribeiro. Ainda jovem, conheci Mestre Aquilino pela mão de Manuel Mendes e de meu pai, e dele guardo uma recordação forte, mesmo que algo intimidado pela oferta que então me fez, em Soutosa, da sua versão da retirada dos 10 milhos no Fonte. Naquele dia pluvioso, e eu confesso, fiquei ali às voltas com o entendimento da expressão. Ele percebeu e explicou-me que o latim era uma coisa fundamental, e o francês, etc. Mas foi um momento difícil para mim. Correspondendo ao convite para falar sobre o tempo da clandestinidade e dos exílios, gostava de evocar aqui brevemente alguns episódios que marcaram a vida de Mestre Aquilino Ribeiro e que relevam, essencialmente, da coragem e da frontalidade com que, ao longo da vida, encarou os poderes instalados. Perdoo tudo, até mesmo que me roubem. Só não perdoa um homem preso que não se esforce por fugir.
Chegada a Lisboa em 1906, ultrapassada a sua tormentosa passagem pelo Seminário de Beja, Aquilino Ribeiro escreve, entre outras coisas, artigos de opinião em jornais como a Vanguarda, o Jornal Republicano, dirigido por Sebastião Magalhães de Lima, e publica, em colaboração com José Ferreira da Silva, A Filha do Jardineiro, satirizando o comportamento dissoluto de Dom Carlos e da família real, que será editado em fascículos por a Social Editora, fundada por Alfredo Costa. Traduz igualmente, entre outros textos, a novela Il Santo, de António Fugazzaro, que tinha sido colocada no índex pela Santa Sé no ano anterior. Em 1907, será iniciado por Luz de Almeida na loja Montanha do Grande Oriente Lusitano Unido, estabelecendo simultaneamente estreitas relações com a Carbonária. Governava então João Franco, em ditadura, encerradas as cortes e aprovada a legislação censória contra a imprensa, ao mesmo tempo que eram adiadas sine die as eleições municipais para a Câmara de Lisboa e dissolvidas de seguida todas as juntas gerais, comissões distritais, câmaras municipais e juntas de paróquia do país, substituídas por comissões administrativas. Desde março, a greve académica decretada em Coimbra alastrava a todo o país. Aquilino privava de perto com republicanos e anarquistas que preparavam ações visando o derrubo da monarquia. E cito, indo com Alfredo Costa e outros, alugar quartos em vários pontos estratégicos de onde projetávamos dinamitar quartéis e forças da Guarda Municipal, essa legião fiel ao regime monárquico. A própria violência da repressão exercida pela ditadura de João Franco incrementara essa porosidade entre republicanos e anarquistas intervencionistas, com a influência no movimento social da época, nesse despertar dos famintos, como lhes chamavam os anarquistas. E Aquilino Ribeiro foi, sem dúvida, em diversos períodos da sua vida, um homem próximo dos ideais libertários. Vamos aos factos. No domingo, dia 16 de agosto desse ano de 1907, verifica-se uma explosão num prédio da Rua do Carrião, onde morava o jovem estudante Aquilino Ribeiro, que contava 21 anos de idade. A pedido de Luz de Almeida, que integrava com Machado de Santos e António Maria da Silva a alta venda da Carbonária, haviam sido transferidos para essa casa alguns caixotes, encarregando-se o médico Gonçalves Lopes e o comerciante Belmonte de Lemos do fabrico dos engenhos explosivos, a artilharia civil, como então se chamava, utilizando pinhas de ferro, como as que decoravam as fachadas dos prédios, pólvora negra e carda miúda de sapateiro. Morrem ambos da explosão. Aquilino Ribeiro, que estava colocado mais atrás, escapa com ferimentos ligeiros, tentando a fuga, mas já ali a correr à polícia, e também o fotógrafo Benoliel. O fotógrafo beduíno tanto tira a Dom Manuel como tira a Bernardino, que tenta obter uma chapa do jovem estudante ensanguentado. Um manguito de Aquilino Ribeiro inviabiliza essa imagem. Levado para a antiga esquadra do Caminho Novo, aqui na Rua das Francesinhas, no Jardim de São Bento, é entregue nas mãos do juiz Francisco Maria da Veiga, que dirigia o juízo de instrução criminal e que o próprio Aquilino referiria em O Escritor Confessa-se como o célebre juiz Veiga, o grande papão dos republicanos, o terror dos anarquistas, o alcoviteiro do rei, a divindade colérica e tutelar que pairava sobre a monarquia e as instituições, armada de tridente e coriscos. Nessa noite, conduzem Aquilino Ribeiro à morgue, para, diante dos mortos, fazer confissões plenas. O agente Ciro, da secreta, ameaçava, apontando-lhe teatralmente as vítimas. Aquilino chorou, mas guardou o seu segredo. Citei Rocha Martins, em João Franco e o seu tempo. Mantido incomunicável durante 2 meses, não se conhecem os meandros dos interrogatórios seguintes, mas a crer na narrativa de Raul Brandão nas suas memórias, o juiz Veiga terá, a propósito deles, entrado em conflito com o ditador João Franco, exclamando: quer-me ir embora
antes que tudo isto desabe. As próprias guerras entre João Franco e o juiz Veiga tinham a ver com outros motivos, geralmente a não colocação de um genro do juiz Veiga na Guarda Municipal e também o facto do juiz Veiga ter descoberto que o Presidente do Conselho agira como procurador de Dom Carlos na compra de uns prédios ali à beira das necessidades. O certo é que no dia 12 de janeiro de 1908, Aquilino Ribeiro consegue, com engenho e paciência, desmontar a fechadura da porta da prisão, evadindo-se da esquadra do Caminho Novo, após uma tentativa frustrada e sem receber o apoio exterior prometido pelos intervencionistas que haviam garantido que o libertariam pela força. Através do seu amigo Alfredo Costa, procura abrigo numa casa de Meira e Santos, diretor de O País, no quarto andar da Rua Nova de Almada, número 84, de fronte ao Terminal da Boa Hora. Ali se estreitarão seguramente as suas relações com Alfredo Costa e Manuel Buissa. Aquilino, com Albano José Correia, serão, aliás, testemunhas dos apontamentos indispensáveis, se eu morrer, lavrados em Lisboa por Buissa a 28 de janeiro de 1908, nas vésperas do regicídio. E cito: meus filhos ficam pobríssimos, não tenho nada que lhes legar, senão o meu nome e o respeito e compaixão pelos que sofrem. Peço que os eduquem nos princípios de liberdade, igualdade e fraternidade em que eu comungo e por causa dos quais ficarão, porventura, em breve, órfãos. Culminando a sua ação repressiva, o Governo obteria, a 31 de janeiro, a referenda régia para o decreto que previa a expulsão do país ou a deportação para as colónias da África e Timor dos alegados implicados em conspirações ou delitos contra a segurança do Estado. Aspas, quando os interesses superiores do Estado assim o aconselharem. Fechar aspas. E como é sabido, à ditadura de João Franco responde o regicídio no dia seguinte a este decreto. A República, e cito Aquilino Ribeiro, implantou-se ali no Terreiro do Paço. Naquela tarde trágica de fevereiro, implantaram-na Buissa e Costa, pés embora, aos senhores pausados, vazios e bons burgueses que, disse de outros desatinos, sobem a sacudir as mãos na varanda de Pilatos. Aquilino Ribeiro segue para o seu primeiro exílio em Paris, viajando no Sud Express, como ele diz, com valise e monóculo a armar ao Janota, de onde regressará brevemente após a implantação da República. Só em 14, com o início da Primeira Guerra, é que retorna definitivamente ao país. Entretanto, publica Jardim das Tormentas e o romance A Via Sinuosa, seguindo-se-lhe o romance Terras do Demo e a primeira versão do seu conto Valoroso Milagre. Em 1919, a convite de Raul Proença, entra para a Biblioteca Nacional como segundo bibliotecário. E em 1921 é um dos fundadores da Seara Nova, onde, aliás, publica textos biográficos sobre os regicidas. Nesse mesmo ano, 21, inicia a publicação em folhetim, no primeiro número do Diário de Lisboa, de uma novela regional, Os Conjuro. No ano seguinte, publica o Malhadinhas, integrado no livro Estrada de Santiago, o qual inclui também uma nova versão do Valoroso Milagre. Instaurada a ditadura militar, logo sai em defesa das instituições e da legalidade republicanas, participando com os seus companheiros do grupo da Biblioteca Nacional na revolta de 1927, e ele de novo, de fevereiro de 1927, e ele de novo a caminho da Beira Alta, seguindo nesse mesmo ano para Paris e regressando depois clandestinamente a Portugal, acolhendo-se na sua casa de Sotosa. No ano seguinte, intervém no movimento insurrecional do Regimento de Pinhel. Preso com o Dr. António Gomes Mota, são levados para o presídio Fontelo, em Viseu. Logo inicia os preparativos da fuga. A 15 de agosto, dia da festa da Senhora da Lapa, recebe amigos próximos cúmplices do plano de evasão. Uma grafonola para abafar o som, um serrote que entrara escondido num cesto de bolos e uma chave moldada por um mestre forjador. Um buraco no sobrado e uma porta aberta na loja por baixo da prisão. Esconde-se nas serranias beirãs,
e enceta uma difícil jornada que, de novo, o levará de regresso ao exílio em Paris. Demitido, entretanto, a Biblioteca Nacional por abandono do lugar, é julgado à revelia e, obviamente, condenado no Tribunal Militar Especial. Em 1931, vai viver para a Galiza, mas volta no ano seguinte para Portugal clandestinamente. Instala-se primeiro em Abraveses, junto a Viseu, e no fim do ano, ei-lo em Lisboa, embora com os seus resguardos. Ainda procurado pela polícia, é-lhe atribuído em 1933, pela Academia das Ciências, o prémio Ricardo Malheiros pelo seu livro As Três Mulheres de Sansão. Aqui, e por já ir longa esta narrativa, permito-me um salto de quase 20 anos, quando o escritor, já amplamente reconhecido e respeitado, foi, em 1956, um dos fundadores e primeiro presidente da Sociedade Portuguesa de Escritores, publicando no ano seguinte A Casa Grande de Romariguens. Sempre ferozmente adverso à ditadura situacionista, mas em geral afastado da ribalta política, Aquilino Ribeiro será, no entanto, um dos proponentes, em 58, da candidatura independente do general Humberto Delgado à presidência da República. Nos finais desse mesmo ano, publica Quando os Lobos Uivam, que em março do ano seguinte é alvo de um processo de crime e apreendido, esgotada praticamente a edição, ao tempo espantosa, de 9.000 exemplares. Aos 74 anos de idade, o escritor é de imediato acusado de injuriar, isto na Polícia Judiciária, corporações que exercem a autoridade pública e, nomeadamente, os tribunais, avolumando-se ao longo do processo os crimes com que vai acusado e as muitas centenas de documentos e as infâmias que o Ministério Público vai carreando com documentos extraídos quase todos da PIDE. Ameaçado com uma pena de até 8 anos de prisão, Aquilino Ribeiro luta ao longo de 20 meses contra essa monstruosidade, sem se aquietar, antes partindo para a denúncia política da situação a que chegara este país com grilhões nos pulsos. Em 1960, ainda na pendência do processo, Aquilino Ribeiro é proposto para o Prémio Nobel da Literatura. E a 12 de novembro, temeroso ainda e sobretudo das repercussões nacionais e internacionais da perseguição movida contra o escritor, o regime cedeu, amnistiando os crimes de que o escritor ia acusado, tentando assim fechar essa frente de combate que muitas outras lhe estalavam de todos os lados nesses finais de 1960. Morre em 1963, decorrendo o seu funeral no dia 28 de maio. Regressando ao início e tomando a sua vida como exemplo, terminaria citando de Mestre Aquilino a imagem do valor social de superação e de crítica a que a arte deve estar sujeita. E cito: na minha opinião, para ser romancista, poeta, músico, pintor, antes de mais nada, é preciso saltar para cima do telhado da casa em que nascemos. Essa grata e inoriginal velharia. De lá tocar a bandurra, falar, exprimir-se. Antes de mais nada, salte-se a pés juntos por cima do casarão herdado. Muito obrigado. Muito obrigado, Alfredo Caldeira. Tem a palavra Fernando Rosas. Faz favor. Muito obrigado. Cumprimentar o Sr. Vice-Presidente, Ferro Rodrigues, meu velho amigo também, a direção da Sociedade Portuguesa dos Escritores e todos os demais membros da mesa, Mário Cláudio, Alfredo Caldeira, e agradecer o convite que me foi feito também para dizer aqui algumas coisas, não como literato, que não sou, de todo, não como, ainda que seja um grande apreciador da obra do Aquilino Ribeiro, naturalmente nem ouso entrar nesse tipo de considerações, nesta breve intervenção, porque outros presentes aqui na mesa, e muitíssimo melhor que eu, seguramente o farão. Aliás, pediram-me da associação para dizer alguma coisa sobre
o Aquilino resistente, à ditadura, e é isso que eu vou dizer na sequência, aliás, da intervenção já muito completa que o Alfredo Caldeira fez. O Aquilino Ribeiro foi um homem que teve uma vida de intervenção cívica muito coerente com o que ele escreveu e com os sentimentos que expressava em relação à sociedade. Ele é um homem, como foi dito, que foge do seminário, sai do seminário, em Beja, vai para Lisboa, logo no princípio do século, nos primeiros anos, 1905, 6. Em Lisboa tem uma vida muito difícil, como jornalista, como publicista, mas o Aquilino é um homem de formação libertária que, como é comum nesse período de decadência final da monarquia, e em que, sobretudo em Lisboa, se está a preparar a Revolução Republicana, o Aquilino Ribeiro é um daqueles carbonários, anarquista carbonário, quer dizer, ele nunca fez parte do Partido Republicano, creio mesmo que tinha alguma distância política e ideológica em relação ao republicanismo burguês existente, mas esteve próximo, paredes meias entre uma posição libertária próxima do anarquismo e a sua militância efetiva na carbonária. Como foi aqui muito bem descrito pelo Alfredo Caldeira, essa militância na carbonária não foi, toda a vida dele foi assim, não foi meramente platónica. Quer dizer, ele pôs a mão na bomba mesmo, e uma delas até que arrebentou quase na mão, nesse episódio do rebentamento que o leva à primeira prisão, aos primeiros interrogatórios aqui descritos, e à primeira fuga. Antes ainda de fugir, é sabido que o Aquilino teve um próximo contacto com os regicidas. Nunca saberemos se ele era um ou não dos 5 regicidas que esperaram o rei no Terreiro do Paço. Ele próprio também não o esclarece nos vários apontamentos autobiográficos da sua história, ou porque não foi, ou porque não o quis assumir, mas o que é facto é que ele está muito próximo dos preparativos, ao ponto de ter sido uma espécie do encarregado, do testamenteiro do Buissa relativamente à educação da sua filha, que ele vai deixar de alguma maneira desamparada na previsão de que, na sequência do regicídio, na sequência do atentado ao rei, pode ser morto, como efetivamente foi. O Buissa era uma figura, não é? O Buissa era uma figura, um homem de barba preta, que foi para o regicídio como quem vai para um acontecimento de grande importância, como foi, de capote alentejano, trazendo por baixo a Winchester, uma das Winchesters de repetição que o Conde da Ribeira Brava tinha encomendado para a revolta da biblioteca pouco tempo, em janeiro desse ano. O Conde da Ribeira Brava, que por acaso é o avô da esposa do atual pretendente ao trono. Maias que o Império tece. O Conde da Ribeira Brava tinha encomendado essas Winchester, essas espingardas modernas, eficazes, e o Buissa vai experimentá-las. O Buissa, que também está metido, como muitos carbonários, na revolta falhada da biblioteca, adianta-se quando passa a caleche, por trás, ajoelha, com uma calma olímpica, aponta, ao primeiro tiro mata o rei e ao segundo tiro mata o herdeiro, o príncipe herdeiro, o Luís Filipe, que se levantou, que se tinha levantado, tinha exposto o peito e ele atinge no peito. Com dois tiros acabou com a dinastia de Bragança. O Buissa foi assassinado a seguir. E o Aquilino Ribeiro teve que fugir. Não sabemos se ele estava lá, se não. Enfim, nunca se saberá. Esse é um mistério que permanece. Há muitos autores que dizem que eram 5 os regicidas, um no meio, junto à estátua, que faz fogo, também para a caleche real. Outros 2 esperariam a caleche próximo do Ministério do Interior, que ainda hoje lá está, Ministério do Interno, na esquina,
quando a Caleche vira para a Rua do Arsenal. O que é facto é que são só conhecidos os dois que pereceram nesse atentado. O Aquilino estaria seguramente próximo desses acontecimentos, é exilado, vai para a França, escreve as suas memórias de exílio, volta quando a República é proclamada, volta para, como foi dito, para a biblioteca, faz o grupo da biblioteca, mais tarde o grupo da Seara Nova, não é um mero grupo cultural, é um grupo político muito importante na segunda fase da República. O grupo da Seara Nova agrupava um grupo de intelectuais que se consideravam, como eles próprios se apresentavam, a extrema esquerda da República, a esquerda radical da República, diríamos nós hoje, e que tinham uma intervenção político-cultural muito importante, ao ponto de, aliás, dois ceareiros terem feito parte, o António Sérgio e outro, terem feito parte do governo do Álvaro de Castro, em 1923, do primeiro dos três governos radicais, o governo do Álvaro de Castro, o governo do Rodrigues Gaspar, o governo do José Domingos dos Santos. A Seara participa ativamente nessa curta experiência radical republicana, depois engolida pelo partidão republicano, pelo Partido dos Bons, do António Maria da Silva. Tudo isso é engolido. A própria Seara Nova, nas vésperas da ditadura militar, chega a ter uma posição com alguma ambiguidade relativamente à ditadura. Eles chegam a fazer cor com a ideia do que é preciso é uma ditadura, mas uma ditadura de competências, uma ditadura que meta isto na ordem, mas uma ditadura de competências. A posição da Seara tem alguma ambiguidade de curta duração. E iremos encontrar os ceareiros na primeira linha dessa grande aventura cívica, revolucionária e democrática que foi a resistência do reviraguismo, a resistência armada do reviraguismo à ditadura militar. E lá está Aquilino Ribeiro, ele próprio do grupo da biblioteca, ele próprio do grupo da Seara Nova, ceareiro, intelectual alinhado, interventivo, com uma obra já, aliás, perfeitamente consolidada do ponto de vista do seu prestígio como escritor. O Aquilino Ribeiro vai estar no 7 de fevereiro, na Revolução Lisboeta de 7 de fevereiro de 1927. Não é vai estar em casa a ver o que se passa. Vai estar de armas na mão, nas barricadas dos revolucionários que tomam conta da zona oeste do Ministério do Terreiro do Paço, ou seja, a zona oeste do Terreiro do Paço. Ali ficava na esquina, em frente ao Ministério do Interior, ficava na esquina os CTTs, depois o Arsenal da Marinha, e essa zona toda é ocupada pelos revolucionários, que nunca se juntam completamente ao núcleo revolucionário, que entretanto está ali na Rua da Escola Politécnica até ao Rato. Os combates do 7 de fevereiro são duríssimos, duríssimos, como bem os descreveu o historiador Luís Farinha, muito duros. Há bombardeamentos da aviação, há bombardeamentos de artilharia. Essa zona do Terreiro de Paço é cercada e são marinheiros e civis que se batem no Terreiro do Paço pela liberdade, pela República. Pelo regresso a uma República renovada e remoçada, como queriam os revolucionários de fevereiro de 27. A Revolução é esmagada, o Aquilino Ribeiro é ferido. O meu avô, Filipe Mendes, também está nessa Revolução, é o meu avô materno, e é ele que evacua o Aquilino Ribeiro, ferido por estilhaço de uma granada numa têmpora. Eles conseguem furar o cerco das tropas fiéis à ditadura, e tanto o meu avô, Filipe Mendes, como o Aquilino Ribeiro vão para o exílio. Vão para o exílio com destinos diferentes. O meu avô foi depois integrar como secretário a Liga de Paris, que era presidida pelo presidente Bernardino, Afonso Costa, Álvaro de Castro, etc., a gente todo. E o Aquilino Ribeiro vai ter um percurso diferente que o vai singularmente, aproximar da Alemanha, como já vamos ver. Isso não é irrelevante para o percurso dele como oposicionista posteriormente. O Aquilino não desiste, regressa clandestinamente ao país e vai estar no ano seguinte, 20 de julho de 28, na segunda grande revolta contra a ditadura.
vai estar na sua terra natal, na sua beira alta. É aí que ele participa. Ele participa a insurreição, a segunda insurreição contra a ditadura, tem lugar aqui no Castelo de São Jorge. Insurge-se o Castelo de São Jorge, mais os sindicalistas da CGT, socialistas também, que tomam conta de toda a colina até aos caminhos de ferro, até sapadores de caminhos de ferro. Eles são atacados pelos sapadores e pela Guarda Republicana, bombardeados, reparem bem, com peças de artilharia, bombardeados do Torel, da Rotunda e do Parque Eduardo VII, bombardeamentos de artilharia durante o dia inteiro, resistem até poderem, depois rendem-se, mas a Revolução também tem um outro ponto de arranque, que é de Pinhel. Tem outros pontos de arranque, Setúbal, Torres Novas, ali, mas há um núcleo de insurgentes de uma unidade de infantaria que arranca de Pinhel, marcha até à Guarda, na Guarda toma um comboio de assalto, mete-se no comboio e marcha para Lisboa. O Aquilino vinha com eles. Eles tinham uma viagem prevista para chegar até poderem apanhar a via principal do qualquer coisa como umas 3 horas, vão demorar 12, porque entretanto 12 horas. E têm que desistir, porque o governo da ditadura dá a ordem de sabotagem e há sucessivas sabotagens à marcha do comboio. E é aí que aparece o nosso Aquilino, de pistolão na mão, a ordenar aos sabotadores que reparem a via ou levam um tiro. Não é? E, portanto, o Aquilino na sua força vital. A coluna tem que depois desistir de ir de comboio, vai a pé, tenta ir a pé, retira a pé, é perseguida, é bombardeada, o Aquilino é preso e o Alfredo já descreveu, não havia prisão que segurasse o Aquilino e ele evade-se novamente para o seu segundo exílio. É aí que ele vai para a Alemanha, vai casar com uma senhora alemã e o Aquilino tem uma coisa que não é costume falar-se nas homenagens ao Aquilino, mas eu falo, porque falo como historiador e estas coisas. O Aquilino tem uma curiosa aproximação, simpatia à cultura alemã. Bom, pode-se dizer a cultura alemã, mas há cultura alemã com pontos de alguma ambiguidade em relação ao nacionalismo alemão mais extremo. Ele vai publicar 2 livros, são livros que merecem. Um é a Alemanha Ensanguentada, editado em 1934, já o Hitler está no poder, desde 1933, que é um grande protesto contra o Tratado de Versailles, a humilhação da Alemanha, etc. Coisas que, aliás, eram razoáveis, mas, enfim, o contexto em que aquilo é feito num contexto que o aproxima perigosamente da extrema-direita, o aproxima do ponto de vista da interpretação daqueles factos, de uma direita nacionalista alemã, onde se apoiam os nazis para chegar ao poder, ainda que, naturalmente, não estou a dizer o que é. O livro é ambíguo, desse ponto de vista, e depois fazem em 44 um segundo romance, mais complicado talvez ainda, porque é em 44, a guerra está a acabar, é o romance O Wolframio. É um romance, devo dizer, excelente, um magnífico romance, mas em que os maus da fita são os ingleses e os bons e quer dizer, o elemento positivo são os alemães, gente séria e trabalhadora e tal, e a malandragem são os ingleses, isto na grande luta pelo purchase, no termo inglês, do Wolframio, ou seja, para retirar o Wolframio. Quando eu estudei estes assuntos da Segunda Guerra Mundial, que foram objeto, aliás, da minha tese de doutoramento, e falei com muita gente nessa altura, as pessoas com que eu falei, que ainda eram vivas, José Magalhães Godinho e outros, Jacinto Simões, todos eles me referiram que, ao constituir-se a primeira comissão central do MUD, do Movimento de Unidade Democrática, havia uma certa incomodidade com este passado recente do Aquilino e com estas simpatias um pouco que deixavam a oposição democrática e aliadófila, portanto, bastante perplexa face a estas, digamos assim, esta atração do Aquilino pela cultura alemã, e ainda que, naturalmente, o Aquilino Ribeiro fosse tudo menos
suspeito de nazifilia ou de simpatia com o nacionalsocialismo, como é evidente, no contexto da época, que é um contexto de rigorosa denúncia do germanismo, do pangermanismo, da guerra, da responsabilidade alemã, etc. Isto ajudará a explicar que o Aquilino Ribeiro, que é uma coisa que deixa alguma perplexidade a uma pessoa que estuda uns anos depois este assunto, estranhar que o Aquilino Ribeiro, um grande intelectual, um escritor absolutamente consagrado, não esteja nas comissões centrais nem do MUNAF, do Movimento de Unidade Nacional Antifascista, nem na Comissão Central do MUD, que se cria depois em 1945. Ter-me-ão dito que essa não inclusão do Aquilino Ribeiro nessa altura se deveria a esta perplexidade que este percurso passou. O que é facto é que o Aquilino Ribeiro, aparentemente, apesar de ser um homem que se mantém numa posição intransigente oposição à ditadura, e como intelectual é um homem que tem uma enorme atividade como escritor, como primeiro presidente da Sociedade Portuguesa de Escritores, como intelectual próximo da cultura brasileira, como testemunho da liberdade de expressão. É um homem que se mantém, não se mete na política, não se mete em política, até exatamente reaparecer em 1958. E reaparecer, talvez pela mão do seu grande amigo Manuel Mendes, talvez pela mão do Dr. António Sérgio, que é quem promove em grande parte a candidatura do general Humberto Delgado. Como sabem, é uma candidatura que o António Sérgio engendra com o Henrique Galvão, que está preso em Caxias. São eles que... É do Henrique Galvão que vem a ideia, e por que não o general Delgado? É um homem que está em dissidência. O António Sérgio, juntamente com os arquitetos do Porto, fazem a aproximação ao general Delgado, ele aceita e, de surpresa, face ao resto da oposição, esse setor, digamos, independente da oposição, lança a candidatura do general Delgado. Manuel Mendes é um decisivo apoiante dessa candidatura, e o Aquilino Ribeiro faz parte da comissão de honra da candidatura e está presente naquela célebre fotografia do café do Chave de Ouro, onde o general proferirá a célebre palavra de ordem, obviamente, demito. Aliás, ele não disse assim, disse ao contrário, demito, obviamente, mas não sei porquê, a frase que ficou foi o obviamente demito. Depois de terem estado uma noite inteira, os barbas, como ele dizia, o general Delgado, os barbas estiveram a noite inteira a tentar explicarem que ele não devia dizer aquilo, mas ele chegou à altura e não se conteve. E foi o que pegou fogo à planície. Foi essa palavra de ordem espantosa que levantou o povo português naquilo que foi a maior, mais expressiva, mais importante expressão de descontentamento, de esperança, de luta, de combate, que incendiou o país de norte a sul do país e que deu ao general Delgado esse honroso epíteto do general sem medo. O Aquilino Ribeiro teve nisso com o seu talvez o seu mais espantoso romance, que é o Quando os Lobos Uivam. Ele tem muitos escritos, muitos escritos que espelham a sua intervenção política, que espelham não só escritos autobiográficos, como outros, mas talvez Quando os Lobos Uivam seja a obra mais completa de crítica ao regime. Como sabem, o argumento da história é uma coisa que se estava a passar no final dos anos 30, quando se resolve marchar, o Estado Novo resolve florestar coercivamente o país para criar matéria-prima para a indústria da celulose, a florestação coerciva dos baldios, e isso provoca graves incidentes, nessa altura totalmente silenciados, mas hoje a investigação tem vindo a levantar vários desses conflitos, que são conflitos violentíssimos das populações contra a florestação dos baldios, e que em muitos casos se traduzem de pegar fogo à floresta, afrontar a Guarda Republicana, e a violência da Guarda é uma violência fortíssima, complementada pela ação do Tribunal Plenário, dos tribunais plenários, sobretudo neste caso do Tribunal Plenário do Porto. Ora, o Aquilino dedica
páginas verdadeiramente antológicas para falar dos juízes do Tribunal Plenário do Porto. O regime nunca lhe perdoará isso. Quer dizer, essas páginas em que ele denuncia não só a repressão, em que ele se põe do lado dessa força telúrica que é a revolta camponesa, não é? Que ele dá uma revolta camponesa que não é em nada floreada. Os camponeses para o Aquilino não são heróis de coisa na testa, de coisa na cabeça. Os camponeses são o que são. Bons, maus, violentos, justos, batalhadores, corajosos. Enfim, é o camponês beirão que se levanta contra a guarda, que enfrenta a guarda e que é alvo de uma repressão sem quartel, que leva alguns deles a julgamento no Tribunal Plenário. E é essa violência, e é essa resistência, e essa justiça podre, essa justiça caduca, essa justiça sem justiça dos tribunais plenários, que o Aquilino Ribeiro, melhor do que nenhum outro escritor, melhor talvez que nenhuma outra denúncia política que foi feita dos tribunais plenários, escreveu no Conde dos Lobos Uival, que é um livro extraordinário. Toda a gente... Eu digo aos meus alunos para eles lerem, mas eles dizem, já passou na televisão. Mas o pai do Alfredo Caldeira, o Ilídor Caldeira, foi o defensor. A defesa que o Ilídor Caldeira e o Manuel Mendes também ajudou, fizeram... É um documento que está publicado, aliás. É um documento quase tão interessante como o livro, porque é um documento de defesa do Aquilino, de defesa da liberdade de expressão. São documentos fortíssimos que marcam uma época de intervenção cívica, como esses anos foram. O Aquilino Ribeiro vai morrer pouco depois. Morre em 1963, 27 de maio de 63. Lembro-me muito bem. Eu fui ao enterro do Aquilino Ribeiro, dia 28, foi uma grande multidão silenciosa ao enterro dele. Eu era um jovem estudante do liceu, andava no 7º ano do liceu, nessa altura, 7º ano do liceu, e fui com muitos colegas, organizámos nos liceus, na procissão dos liceus, organizámos uma ida ao cemitério, e nunca mais me esquecerei por um acontecimento trágico, é que o enterro foi no dia 28 de maio, e nesse dia à tarde desabou no Cais de Sodré o teto da estação sobre as pessoas, e morreu um colega nosso que tinha estado connosco no funeral, morreu nesse dia e, portanto, infelizmente, lembro-me muito bem dessa data, dessa homenagem final ao Aquilino Ribeiro. O Aquilino Ribeiro, a propósito, e vou terminar, e peço desculpa já estar longo, mas o Aquilino Ribeiro escreveu a propósito do delgadismo e de 1958 uma frase extraordinária com a qual eu vou terminar, porque tem tudo a ver com a atualidade política e social que vivemos hoje no nosso país. Ele, nas vésperas da explosão do delgadismo, escrevia: por sob as pedras lisas correm águas vivas. Por sob as pedras lisas correm águas vivas. Correm, sim, senhor. Muito obrigado. Obrigado, Fernando Rosas, uma intervenção de um historiador com grande coragem também, de colocar todas as questões sem nenhuma espécie de tabu. É agora a vez do José Manuel Mendes, que tenho o gosto de lhe passar a palavra. Faz favor. Vice-Presidente da Assembleia da República, meu caro Eduardo Ferro Rodrigues, que aqui, nesta casa, neste lugar impreterível da democracia, reencontro 30 e alguns anos depois do nosso primeiro convívio. Prezados colegas de mesa, cuja presença em nome da Associação Portuguesa de Escritores, em meu nome próprio, agradeço, familiares de Aquilino Ribeiro, permitir-me-ão que, na pessoa de Aquilino,
e não só pelo nome, os reúne a todos. E nesse todos evoco a memória de Aquilino Ribeiro Machado, tão cara a tantos de nós, tão profundamente cara a mim próprio. Senhores deputados, minhas senhoras, meus senhores, esta sessão evoca, estuda, analisa, referencia, repropõe a leitura de Aquilino Ribeiro no seu tempo de combatividade, sem esquecer a sua dimensão de escritor. E falo, partindo do princípio, aliás verdadeiro, seguinte: entre o escritor e o cidadão não houve, em Aquilino, tensões de maior, para não dizer que praticamente não houve tensões. Eram o mesmo em praticamente todas as circunstâncias. Isto quer dizer algo de muito importante, que não tem a ver com um entendimento funcionário, mecanicista, do papel do escritor em relação a qualquer corpus ideológico, quer sim significar a incorporação no escritor, pela via do homem interventivo, daquilo que ele é, do pensamento que tem, do pensamento que é o seu, e quer colocar o estatuto, mesmo quando esse estatuto atinge alturas invulgares do escritor, não dissociado das lutas populares e da importância delas no contexto social. Ao contrário do que, porventura, terá acontecido com um dos seus mestres referenciados, Anatole France, Aquilino manteve, no essencial da sua obra, aquilo que é, indubitavelmente, o lugar da realidade, independentemente da fantasia. Num texto célebre, Anatole France chamava a atenção para a circunstância de que ao escritor o que importa é a imaginação. Só a imaginação existe. A réplica de Aquilino não é dizer a imaginação não existe, só a realidade existe. É uma outra. A realidade é, porventura, um dos instrumentos definitivos da imaginação com a qual se faz literatura. Uma literatura que em momento algum é subsumível à ideia de panfleto, de construção à revelia do elemento estético, da exigência que a arte inculca, antes, pelo contrário, a torna particularmente mais vincada. Aquilino, um escritor que, todavia, permanecerá fiel às suas raízes, um escritor das beiras, um escritor do país, um escritor que sai desta dimensão para se tornar um escritor do mundo. Um escritor das beiras. Faz hoje pouco sentido, porventura, um debate que lhe atravessou o tempo da vida. O de saber se sim ou não ele era, acima de tudo, um regionalista. E de tal modo que, em não raras circunstâncias, o facto de nascer na beira, ter nascido na beira e de ter projetado as suas gentes, levou a que fossem desconsiderados os livros que escreveu, por exemplo, com uma atmosfera completamente distinta. Estou a referir-me a Maria Benigna ou a Mónica, que são livros notáveis do ponto de vista da confecção, da urdidura e da escrita. Em todo caso, ele fazia questão em acentuar a sua origem em todas as circunstâncias. Basta ouvir, por exemplo, a entrevista, uma entrevista notável, que dá à Igreja Escaeiro e que está gravada. Basta ler as entrevistas que estão dispersas pelos jornais. Basta ter conhecido Aquilino, no caso de alguns dos presentes nesta sala, ou de ter conhecido aqueles que com ele diretamente conviveram. Eu penso, por exemplo, da geração neorrealista, penso em alguns dos que integraram o surrealismo em Portugal,
penso em autores que se não identificam por uma qualquer escola, aquilo que lhes ouvi, e, por isso mesmo, estou em condições de subscrever a ideia de que, em variedíssimos momentos, para ele era nuclear esta afirmação. Talvez por isso não tenha sido por acaso que Fernando Namora, um nome cimeiro do neorrealismo, elaborando em 1963 aquela que pode muito bem considerar-se uma das primeiras fotobiografias de escritores portugueses entre nós, no texto que escreve, já depois do falecimento de Aquilino, sublinha o facto. Ali, para as bandas de Entrecampos, morava um jovem de 78 anos que trouxera a província para a cidade. Não é fácil trazer a província para a cidade e conservar-lhe aqui o porte e a seiva. A cidade não gosta disso. No seu hibridismo demolidor, nas suas artes de dissolver o metal mais nobre, escorre sobre os arribadiços como lava em fusão. Ou os recusa, ou os destrói, ou os converte. Coisa fácil, não é, pois? Cada um emigrar com o berço às costas, quer dizer, trazendo soldadas ao corpo as suas raízes e plantá-las num chão que pede outras cepas e outros amanhos. Pois o jovem de 78 anos que morava para os lados de Entrecampos conseguiu, apontou à urbe como serrano, olhar reluzente, quase ladino, arcabouço de mocetão e como serrano, ainda há pouco, aí o tínhamos. E, no entanto, vale a pena recordar Miguel Torga. O universal é o local sem paredes. Toda a trajetória da sua bibliografia, se assim posso exprimir-me, é a de aproximação à tragédia humana. Isto é bastante anatoliano sobre vários aspectos. Ao dramatismo das lutas empreendidas e à multiplicidade dos fatores de ordem psicoafetiva que atravessam as lutas pelo cotidiano, esse atravessar da vida, esse marcar o cotidiano, o dia-a-dia, com quanto representa insurgência contra as dificuldades. E, não obstante esta característica essencial, eu não quero ir demasiado longe neste aspecto, porque, para além de tudo, aguardo com o maior de todos os interesses a intervenção do Mário Cláudio, gostaria de sublinhar a circunstância de que ele era um escritor cuja marca essencial se podia exprimir pela intransigência na ordem da escrita. A tal ponto que, por exemplo, o célebre prefácio de Carlos Malheiro Dias ao Jardim das Tormentas, obra publicada há 100 anos, em 1913, sublinhava aquilo que poderia ser uma contradição entre o caráter frondoso da escrita e a relativa fragilidade dos entrechos. Mais tarde, um crítico brasileiro, aliás de grande nomeada, Márcio Moisés, diria que, de certa maneira, era um estilo à procura de assunto, à procura de história. A obra futura em relação a esse ano de 1913, viria a comprovar o erro em que elaborava. Não tanto por aquilo que seria a densificação progressiva do caráter fabular e ifabulatório, como, sobretudo, pelas densidades introduzidas no corpus narrativo. Nem de outra maneira poderia ser na figura de alguém que teve o registro de vida que acabámos de ouvir, tanto na intervenção do Alfredo como na do Fernando, e que se revia por completo nos heróis das 7 partidas, sobre os quais deixou livros imperecíveis, em Fernão Mendes Pinto e em todo esse jornadear por terras e também por lugares de interrogação, vivíssimos lugares do espírito.
terras, esse lugar de terras, porque a proximidade de Aquilino em relação ao Portugal que éramos, ao Portugal que ainda somos, sob vários aspectos, aos lugares, tanto os lugares de origem como vários outros, é ainda hoje tocante a diferentes níveis e por mil razões. Nós temos estado a evocar os 50 anos da morte de Aquilino Ribeiro. Mas as coisas estão assim. Acabo de referenciar o centenário da publicação de um seu livro emblemático, pelas razões que se conhecem, embora ele tenha escrito textos essenciais muito antes dessa data, mas o ano, o verdadeiro ano em que ressurge, há pouco isto foi aqui dito de forma modular, é 1958. Porque é, antes de mais, aquele em que se confirmam circunstâncias bastante invulgares. É feito sócio efetivo da Academia das Ciências. Publica 2 livros, Quando os Lobos Uivam e Dom Frei Bartolomeu dos Mártires. Escreve um prefácio notabilíssimo a uma obra de Boris Pasternak, O Givago, nem mais nem menos, O Givago de Boris Pasternak. Apoia a candidatura de Humberto Delgado e tudo isto num quadro de vicissitudes que fazem dele, aos 74 anos de idade, uma figura nuclear de tudo quanto é a vida pública portuguesa. A ditadura vai-se decompondo, apesar de ainda vir a sobreviver longos e dramáticos anos. De alguma maneira, a oposição encontra o esplendor dos momentos mais altos do seu quase conseguir o assalto ao céu e ele marca de forma inexorável a sua passagem pelas letras portuguesas com um livro de raríssimo assombro, não tanto ou não só pelo impacto público que teve, como, acima de tudo, e para a posteridade da literatura, pelo gênio com que o escreveu. Gostava de dizer que este livro foi lido de 1000 modos e nós podemos hoje lê-lo ainda de maneira muito diferenciada. Mas calou tão fundo nos leitores, dos 9000 exemplares da primeira edição, o livro foi proibido, aqueles que foram apreendidos nas livrarias não passaram de uma 30, os outros tinham sido vendidos, nem sequer estavam escondidos, já tinham sido vendidos. O que diz bem do nome que possuía e do lugar onde se encontrava já este autor nesta altura. Os episódios que se seguem a Quando os Lobos Uivam acabarão com a candidatura ao Nobel de 1960, são dos que acompanham aqueles ensaístas que vêm dizendo que essa candidatura contribuiu de forma decisiva para que o regime se visse obrigado a encontrar, de uma forma trabiliária, de resto, uma amnistia para todos os crimes de que infamemente o acusaram. Em 2013, cumprem-se, pois, 50 anos sobre a morte de Aquilino Ribeiro, mas em 1963 cumpriam-se 50 anos sobre a publicação do seu primeiro livro e a sua vida literária. É nesse contexto que é publicado um texto vindo dos presos políticos de Peniche. Este texto é muito pouco conhecido. Gostaria de ressalvar a sua integralidade e, por isso, partilhar convosco, com todos, apenas uma breve passagem. Outros dirão dos méritos do escritor, da pujança do seu estilo, da verdade das personagens que criou, da seiva espessa que lhe sobe das raízes, mergulhadas no povo e na terra,
e vai florescer em fecunda alegria de viver nas páginas dos seus livros. Outros dirão ainda do acordo exemplar entre o homem e o artista e da íntima comunhão da sua vida com as vicissitudes da vida nacional nos últimos 50 anos. Outros dirão, e nós estamos também entre os que celebram a glória do escritor, sem dúvida, uma das figuras cimeiras da nossa história literária. Depois saúdam o cidadão corajoso, íntegro, felicitam-no e desta forma fazem passar das muralhas de um cárcere ignóbil da ditadura uma mensagem toda ela libertada. O autor deste texto, com a mais alta das probabilidades, é o mesmo que teve depois a possibilidade de escrever, ainda na cadeia, aquele que é o ensaio anexo a uma das edições mais reconhecidas de Quando os Lobos Uivam. Eu refiro-me a Álvaro Cunhal. E vale a pena lembrá-lo, porque Álvaro Cunhal era, para além do político que se conhece, que se aplaude, de que se discorda, um homem que vivia em plenitude a interrogação literária, o estudo e o conhecimento das letras. Portanto, Aquilino Ribeiro, e eu estou quase a deixar-vos em paz, é um desses escritores que vivem no decurso da sua vida, no decurso de todos os seus anos, de uma forma coerente com o seu próprio pensamento. Mesmo quando o seu pensamento oscila, mesmo quando a sua axiologia, que em alguns aspectos trepida, por razões que são aquelas que o Fernando Rosas há pouco referenciou, e porventura também outras de índole afetiva, mas no essencial, mantendo de forma indelével a marca que traz de origem. Alguém indómito, alguém marcado por aquilo a que Cesare Pavese chamava a astúcia, ou seja, um misto de ousadia, de malícia e de capacidade de transportar para as suas personagens, para as suas obras, problemas muito mais gerais da humanidade. Alguém que, no fundo, se nos propôs, e sempre, como um autor maior. Concluo para chamar a atenção apenas das razões pelas quais este ciclo se realizou. Aquilino Ribeiro foi o primeiro presidente da Sociedade Portuguesa de Escritores. Houve uma tentativa em 1946, frustrada, e só em 1956 foi possível encontrar forma de criar essa sociedade, que viria, como todos sabemos, não vou deter-me, a ser extinta de forma violenta pela PIDE e pelo regime ditatorial anos mais tarde. Ele é o primeiro presidente da direção. Em corpos eleitos que contavam com António Sérgio, não por acaso, como presidente, imagine-se, do Conselho Fiscal, e com João de Barros como presidente da Assembleia Geral. Nomes, de facto, fulgurantes de um determinado tempo. Também por todos os testemunhos que pude recolher, sei que Aquilino Ribeiro não foi um presidente inativo ou que tivesse apenas dado o nome a uma causa. Foi disciplinado, organizador, criativo, estimulante e profundamente marcante. Se alguma coisa pode honrar quem quer que seja hoje, todos estes anos envolvidos, no exercício de um cargo de presidente da Associação Portuguesa de Escritores, é a circunstância dele ter tido, nesse momento original, alguém como Aquilino Ribeiro. Seguir à sombra da sua imensa luz é já bastante. É o que procuramos. Muito obrigado.
obrigado. Muito obrigado, José Manuel Mendes, pela clareza e densidade da sua intervenção. Tua intervenção, aliás, que não, como se vê, não é contraditório, ser profundo e claro. Tenho a honra de dar a palavra ao escritor Mário Cláudio. Obrigado, muito boa tarde. Muito boa tarde. Eu começarei por cumprimentar os familiares de Aquilino Ribeiro, em especial a senhora e o filho de Aquilino Ribeiro Machado, que me honrou com a sua amizade. Cumprimento os companheiros de mesa e o público presente. Eu queria começar por vos dizer que são várias as razões que me ligam a Aquilino, e não todas da área da racionalidade. Aquilino, de facto, foi para mim um ídolo de juventude. Era o escritor que eu mais admirava a partir dos que eu li a primeira vez, 15, 16, 17 anos. Portanto, para além dessa admiração literária enorme, eu descobri em Aquilino afinidades, que poderia dizer de caráter antropológico ou cultural, e que tinham sobretudo a ver com uma inscrição comum numa parte do território português, um norte ancestral, acima de Mondego. Mas há depois coincidências, e é aí que começam a dar-se os milagres, que eu julgo, de certa forma, miraculosas, justamente isso. Quando, no início da década de 60, contando 17 anos, eu desci do Porto para frequentar aqui em Lisboa a Faculdade de Direito, procurei casa e fui encontrar um quarto, que era aquilo que, na altura, os estudantes alugavam, não havia apartamentos que se dividissem. Fui procurar um quarto e dei com um quarto que estava para ser arrendado numa casa do Campo Grande, que tinha o número 230. Muitos anos depois, vim a descobrir que Aquilino Ribeiro tinha vivido nessa casa. Eu vivi aí 2 anos, Aquilino tinha vivido também uns quantos, não sei exatamente quantos anos, mas deixou-nos dela e dessa residência uma passagem que eu gostaria de vos ler das Abóboras no Telhado. Era eu professor do Liceu Camões e morava ao Campo Grande quando compus a Via Sinuosa. Acontecia a tuti negra, que ao tempo havia destas aves nos arvoredos do jardim público e nas traseiras da casa que se continuavam por terras de quinta e granjeio, surpreender-me à banca na sua chilreada matutina. Mas não acabam aqui as coincidências. Passados bastantes anos, adquiri uma casa no concelho de Paredes de Coura, não muito longe da Casa Grande de Romarigães. Estão com certeza a pensar que eu que vejo nestas coincidências uma espécie de transmissão de testemunho. Nada disso. A transmissão de testemunho faz-se entre corredores de fundo. E aqui, neste caso, seria a transmissão do testemunho de um corredor de fundo para um simples corredor de apartamento. Não é? Portanto, não é de facto o caso de maneira nenhuma. Procurando refletir sobre aquilo que é, afinal, o tema do nosso encontro aqui, os anos da clandestinidade, ou essa tensão permanente entre o regional e o universal que atravessa a obra aquiliniana, eu gostaria de vos ler um texto que não é muito longo, que se intitula A Casa e a Rua, em que procurei refletir justamente sobre essa charneira entre o regional e o universal, a casa e o mundo, ou enfim, a casa e a rua. Um dos ângulos mais interessantes do território aquiliniano, entendido este como expressão de uma personalidade perpetradora do texto e como obra extravasante de quem a segrega, resulta da coincidência de um irresistível apego à domesticidade e de um forte pendor para as amplidões do planeta. Poder-se-ia dizer que a opção pelo profissionalismo literário teria operado a vitória
daquela atinência, preferindo-se a secretária fixa à inquietude da errância, não fora a incapacidade, denunciada constantemente pelo autor da geografia sentimental, de qualquer forma de burocrática acomodação. Aquilino corresponde, antes de mais, ao tipo acabado do viajante pátrio, porventura escassamente sensível às tentações daquele cosmopolitismo que em Portugal, por regra, se manifesta pacóvio, observando do recolhimento de um lar com abóboras no telhado as vinhetas mais cativantes que a história guardou e do que vai acontecendo. Numa fotografia curiosíssima, em que o vemos passear pelas ruas de Londres, surpreendemos esse tropismo em direção à casa portuguesa, concebível como citânea, como aldeia ou como morada. Conversa o mestre, tersamente, igual ao que faria na esquina do Chiado ou no adro de Soutosa, revelando o casaquinho de malha com aquele gesto entre prazenteiro e congeminador de quem considera inseparável a boa digestão da pequena aventura peripatética. Mas não será o execrado burguês que se detecta aqui, aquele que jamais faz da prática de refletir razão de convívio docente e discente, mas o intelectual que, tendo-se decidido pelo correntio do trajo e das atitudes, visa objetivos e cultiva raízes claramente incompatíveis com a sua rotineira encadernação. O mapa da jornada do autor de No Cavalo de Pau, com o Sancho Panza, inscreve como seus mais diuturnos lugares as povoações da Beira e Lisboa, incluindo como efemérides episódicas os exílios parisienses e as estadas feriais no Alto Minho. Fora disto, viaja o escritor à Alemanha, à Grã-Bretanha, à Espanha e ao Brasil, norteado pelo magnete que o atrai à banca do ofício, cada vez mais aquilo que ele próprio gostava de referir como forja de Horeb. Mas se o seu fado de Beirão surge, inseparável do ânimo dos portugueses das 7 partidas, coisa que parece caracterizar a sua desabrochada mocidade e a sua juventude adulta, é para a área do nascimento que devolve sempre os olhos. Paris resta o hálito da Sorbonne e a poeirada do Balbelier. Um que outro eco das vozes de Bergson, de Durkheim e de Brunswick. Da Alemanha ficou um casamento e um filho, e uma filia nem sempre fácil de justificar. De Espanha sobrará o espírito fielmente celebrativo de Cervantes e da Grã-Bretanha o anti-anglicismo feroz. Na época em que a digressão dos escritores, convocados para discretear sobre isto e sobre aquilo, diante de uma mesa geralmente de saias, que é o que acontece nos nossos dias, e adornada com um arranjo floral de maior ou menor gosto, os não converter ainda em declinação do caixeiro viajante teatral, mostra-se Aquilino Ribeiro um sedentário assumido, obviamente contente com a sorte. Só esta lhe possibilita, na verdade, a pertinácia da escrita, o aconchego da tribo e a frequência dos alfarrábios, tarefas que o não desmobilizam, entretanto, para as canseiras da cidadania. Exigem estas, dele, a fuga aos cães de fila da monarquia agonizante, a driblagem das grades das prisões públicas, a evasão ou a travessia do deserto, o confronto com os esbirros da ordem salazarista, o trato com o quadradismo dos magistrados arregimentados e a assistência ao espetáculo dos censores analfabetos. Mas a lareira permanece como luzeiro orientador, quando não como brasido que propicia o retempero, e diante dela é que sentará o homem com a neta Marianinha em cima dos joelhos e abrirá o livro que em sua honra escreveu. Ao calor das labaredas do bom lenho do interior, contemplará a infância nova que para a sua própria vai deitar, quando as badaladas do relógio se aproximam do segundo zero e a beira alta não tem símile no mundo. Em poucas dezenas de quilómetros reproduz-se a terra toda, a amenidade e braveza, a colina e o vale, a civilização e a selvageria. Eu gostaria de dizer que
apesar de partilharmos, enfim, em épocas diversas, muito distintas, um espaço comum, o do Alto Minho, a que um pouco e fabuladamente se atribui a caracterização de celta, eu nunca conseguiria escrever um romance da envergadura da Casa Grande de Romarigães. Mas a verdade é que também me baseei numa personagem daquela zona, daquela área, daquele concelho, um poeta muito obscuro, chamado Tiago Veiga, que publicou pouquíssimas coisas em vida e de que venho agora eu a publicar alguma da obra completamente inédita. Esse homem, que teve uma existência também aventurosa, teve a dita de dialogar mais do que uma vez com Aquilino e de assistir àquilo que se dava precisamente em Paredes de Cora, que era uma espécie de transumância política entre o Alto Minho e a Galiza, e que, enfim, já tinha sido realizada pelo próprio sogro do Aquilino Ribeiro, o Bernardino Machado. É precisamente da biografia do Tiago Veiga que eu gostaria de vos ler uma passagem em que se refere o encontro com Aquilino e, de alguma forma, também se aprecia ou se toma pulso à existência nele dessa tensão entre o que é do mundo e o que é da aldeia. Seria numa dessas ocasiões, e certamente antes do rebentamento da Guerra Civil Espanhola, que Tiago Veiga viria a conhecer Aquilino Ribeiro, genro de Bernardino, por casado com sua filha Jerónima, com quem ascendia da Cruz Quebrada para ver os sogros. Insinuando esse longínquo desprezo que os romancistas maiores costumam dedicar aos poetas, Aquilino tratou com adequada distração o sujeitinho de versos e ainda por cima minhoto que se lhe deparava. Falaram um pouco de Paris, cidade onde não haviam coincidido e que de resto lhes mascara a vida de forma muito diversa, e o nosso homem, Tiago Veiga, suspeitaria no ficcionista que justamente acabara de publicar os seus contos de Quando ao Gavião Cai a Pena, senão um bonzo antes da época, um literato repultriado no seu munus, algo assim como um oficial de finanças que tivesse ingressado na carreira e progredido nela, e que finalmente tencionasse aposentar-se no seu topo. Não que o escritor notável que Aquilino Ribeiro já era houvesse tentado ministrar qualquer lição, ou que sequer desse ele conta do que escrevia, do que escrevera, do que projetava escrever, dos convites que tinha recebido e dos compromissos que não poderiam honrar por absoluta falta de tempo. Destes tiques, em geral transitando par e passo com a mediocridade, achava-se saudavelmente livre, de facto, o autor do Malhadinhas. Mas existia no seu como que exibicionismo do sotaque beirão, cultivado com afã idêntico àquele com que catava regionalismos para o dicionário da Academia das Ciências, alguma coisa de simultaneamente irritante e assustador. Salvar-se-ia Aquilino, porém, do ostracismo tácito a que Tiago Veiga decidira votá-lo, mercê de um pequeno gesto que quase o infantilizara, tornando mais próximo daquilo que para o nosso biografado correspondia à ideia de criatura amorável. Aconteceu que, regressando juntos a Portugal, os dois casais no mesmo carro de aluguer, o casal formado por Tiago Veiga e sua mulher, a irlandesa Ellen Rasmussen, e o casal formado por Aquilino Ribeiro e por sua mulher, a Jerónima, aconteceu que, regressando juntos a Portugal, os dois casais no mesmo carro de aluguer, ao passarem em Tui, insistiu Aquilino Ribeiro em que fizessem uma curta paragem. E foi sozinho, e pelo seu pé, ao convento das Descalças, abastecer-se dos inigualáveis peixinhos de maçapão que as monjas vendiam aos raros
mas escolhidos, que as procuravam. O prosador ofereceu a Ellen uma caixinha de dúzia e pôs-se a partilhar a guludice que levava para si com os companheiros de viagem e com o motorista. Num dos papéis de Tiago Veiga, e rabiscadas a lápis, ficaram estas duas estrofes de um poemazito chamado, primeiramente, A Pesca Milagrosa, título que ele rasuraria, substituindo o pulo de As Monjas. Eu vou ler o texto de Tiago Veiga. De ferros trespassadas, ao colo presas do diabo galante, as monjas descem à luminosa água do poço. Os peixes, de amêndoa, mordem seus dedos de rendilheira, e a morte as vai buscar, diadema da virgindade das aflitas. A peregrinação a Tui, realizada no exclusivo propósito de adquirir os deliciosos peixinhos das freiras, converter-se-ia numa espécie de obrigação periódica, umas vezes muito séria, outras bastante traquina, com que Tiago Veiga iria timbrar as deambulações pela contiguidade do território de sua alma. Queria acrescentar que, se no início foram porventura algo trepidantes as relações entre o poeta e o ficcionista, apesar do respeito que mutuamente se dedicavam, Tiago Veiga mostrou, numa carta que me mandou, pouco depois da morte de Aquilino Ribeiro, o quanto apreciava o grande mestre. Apenas em finais de maio, tornaria Tiago Veiga a contatar-me, aproveitando a recente morte de Aquilino Ribeiro, para me lembrar a obrigação dupla, impendente sobre mim, de ler com todo o afinco o romancista que desaparecera, e tanto por ser ele extraordinário, como por ter habitado eu num prédio onde Aquilino morara e trabalhara. Muito obrigado. Bom, fechamos com chave de ouro esta sessão, esta intervenção do Mário Cláudio e a leitura de uma peça magnífica, muito interessante, muito bela. Penso que a Assembleia da República e a Associação Portuguesa de Escritores honraram a memória do Ribeiro perante os seus admiradores e os seus familiares, e agradeço a todos a vossa presença. Muito obrigado.